Esse outro exercício aqui é para fazer conversão para quilômetro. Então, o quilômetro está aqui. Eu vou andar nesse sentido, eu sempre vou dividir. Eu vou andar dividindo por quantas vezes aparece aqui o 10. Então, 3.200 metros para passar para quilômetro, vou dividir por 1.000. Então, isso aqui vai dar 32 quilômetros. 400 metros, eu estou em metros, eu quero chegar em quilômetros, vou dividir por 1.000. Dividindo por 1.000, isso aqui vai dar 0,4 quilômetros. 40.000 centímetros, eu estou aqui no centímetro, para chegar no quilômetro, eu vou dividir por 10. 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. Vou ter que dividir por 100.000, então isso aqui vai dar, vão dar 5 casas com a vírgula. Então vão dar 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 0,4 quilômetro também. E 5 hectômetros. 5 hectômetros, a gente está aqui, vamos ter que dividir por 10 para chegar no quilômetro. Então isso aqui vai dar 0,5 quilômetros. Além de trabalhar com unidades de comprimento, temos que trabalhar também com áreas e com volumes. Então, existem essas medidas aqui, que são unidades básicas para área. Então, o que é, por exemplo, 1 milímetro quadrado? 1 milímetro quadrado é a área de um quadradinho pequenininho com 1 milímetro de lado. 1 centímetro quadrado é a área de um quadradinho com 1 centímetro de lado. 1 decímetro quadrado é a área de um quadrado com 1 decímetro de lado. 1 decímetro é isso aqui, ó. É um quadrado mais ou menos desse tamanho. 1 metro quadrado é a área de um quadrado que tem 1 metro de lado. 1 decâmetro quadrado é a área de um quadrado que tem 1 decâmetro de lado, quer dizer, 10 metros por 10 metros. O hectômetro quadrado é a área de um quadrado com 100 metros de lado. E o quilômetro quadrado é a área de um quadrado que tem 1 quilômetro por 1 quilômetro, ou seja, 1.000 metros por 1.000 metros. Essa figura mostra mais ou menos, com alguma aproximação, o que significa 1 centímetro quadrado e 1 decímetro quadrado. Digamos que esse quadradinho aqui tenha 1 centímetro. Ah, então tá certinho, 1 centímetro por 1 centímetro. Aqui eu tenho 10 centímetros, vamos ver se está certo. Tá praticamente certo, é um pequeno erro, mas digamos que sejam realmente 10 centímetros aqui. Então, um quadradinho desse, ele tem uma área de 1 centímetro quadrado. Então isso aqui vale 1 centímetro quadrado, cada quadradinho desse. Agora, o quadrado todo, ele tem 1 decímetro quadrado. Agora, olha só. Se você fala em medidas lineares, em comprimento, 1 decímetro é igual a 10 centímetros, é verdade. 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Olha aqui, isso é 1 decímetro, que vale 10 vezes 1 centímetro. Agora, a relação entre o decímetro quadrado e o centímetro quadrado não é uma relação de 1 para 10, é uma relação de 1 para 100. Porque se você contar quantos quadradinhos tem aqui, você vai ver que tem 100 quadradinhos, 10 vezes 10. Então, 1 decímetro quadrado é igual a 100 centímetros quadrados. Ele aparece elevado ao quadrado. Então você não vai multiplicando por 10, você vai multiplicando por 100 quando passa de uma medida para outra. Vamos fazer esse probleminha aqui. Um retângulo mede 0,3 metros por 2 decímetros. Qual é a sua área em centímetros quadrados? Então a gente vai ter que passar todo mundo para centímetros. 0,3 metros é a mesma coisa que 30 centímetros. Então você tem que estar craque em fazer essas conversões, tá? 2 decímetros é a mesma coisa que 20 centímetros. Então esse tal retângulo, ele tem essas medidas aqui. 20 centímetros por 30 centímetros. Qual é a área dele? Aí eu quero a área em centímetros quadrados. Quando você coloca as duas medidas em centímetros, a área vai sair em centímetros quadrados. Então isso aqui vai dar 30 vezes 20. Isso aqui vai dar 600 centímetros quadrados. Não esqueça que tem que passar as duas dimensões para a mesma medida, tá? Então aqui, se eu queria área em centímetros quadrados, eu tive que passar essa medida para centímetros e essa medida também para centímetros, senão dá errado. Esse outro exercício aqui da página 488, olha só. Um retângulo mede 50 centímetros por 60 centímetros. Qual é a sua área em metros quadrados?
Então, eu vou fazer o seguinte, já que eu quero a área em metros quadrados, eu vou passar todas as dimensões para metros. Os 50 centímetros é a mesma coisa que 0,5 metros. E os 60 centímetros é a mesma coisa que 0,6 metros. Você tem que fazer aquela conversão. E agora que você está com as medidas todas em metros, é só você multiplicar e você vai ter a área em metros quadrados. Então isso aqui vai dar 0,6 vezes 0,5. Isso aqui vai dar 0,3 metros quadrados. Esse outro aqui é para calcular a área de um terreno e ele quer que essa área saia em metros quadrados, tá? Então tem que passar todas as medidas para metros. Então esse terreno é retangular, ele tem as medidas meio quilômetro e 0,4 quilômetro. Tem que passar todo mundo para metro. O quilômetro são 1000 metros, então é só multiplicar por 1000 aqui. Então eu vou ter aqui 500 metros e aqui 0,4 quilômetros, são 400 metros. A área é só multiplicar agora, o resultado vai dar em metros quadrados. Então isso aqui vai dar 500 vezes 400. Isso aqui vai dar 20 e mais 4 zeros. 20 mais 1, 2, 3, 4. 200 mil metros quadrados é a área desse terreno. Aqui é para calcular a área desses retângulos aqui também em metros quadrados. É a mesma coisa, tá? Se eu quero a área em metros quadrados, eu tenho que passar todo mundo para metros. Então esse aqui, ele vai ter 200 centímetros, que são 2 metros, por 4 decímetros. O decímetro é 0,1 metro, então isso aqui vai dar 0,4 metros. Agora, se multiplicar, você vai ter o resultado em metros quadrados. 2 vezes 0,4, isso vai dar 0,8 metros quadrados. Esse outro aqui, também tem que passar todo mundo para metros. 300 milímetros, isso aqui é a mesma coisa que 0,3 metros. E 0,5 decâmetros. O decâmetro são 10 metros, então isso aqui vezes 10 vai dar 5 metros. 0,3 vezes 5, isso aqui vai dar 1,5. 1,5 metros quadrados é a área desse retângulo. Vamos agora falar sobre medidas de volume. As unidades de volume que a gente vai mostrar aqui são milímetro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e 1 quilômetro cúbico. É um cubo bem grande esse, hein? Olha só, 1 milímetro cúbico é o volume de um cubinho bem pequenininho com 1 milímetro de lado. Mal dá para desenhar, né? Já o centímetro cúbico é o volume de um cubo que tem 1 centímetro de lado. Então vamos colocar aqui 1 centímetro de lado, é mais ou menos isso aqui. Tá, 1 centímetro. Então vamos fazer um cubo com essa medida aqui, 1 centímetro de lado. Isso aqui é 1 centímetro cúbico. Decímetro cúbico é o volume de um cubo que tem 1 decímetro de lado. Isso aqui é 1 decímetro. Então, se você pegar um cubo que tem isso aqui de aresta, ele vai ter 1 decímetro cúbico. E isso aqui é a mesma coisa que 1 litro. O litro, na verdade, é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, tá? É um sinônimo para o decímetro cúbico. 1 metro cúbico é o volume de um cubo com 1 metro de lado, que vale a mesma coisa que 1000 litros. Decâmetro cúbico, você imagina um cubo bem grande com 10 metros de aresta, 10 por 10 por 10. Então isso aqui é um decâmetro cúbico. Não aparece muito na prática essa medida, tá? O hectômetro cúbico, você imagina um cubo bem grande, gigante, com 100 metros de comprimento, que é um hectômetro. E o quilômetro cúbico. Quilômetro cúbico, você imagina um cubo gigante com 1 quilômetro de altura, 1 quilômetro de largura, 1 quilômetro de comprimento. É muito difícil aparecer em medidas de volume tão grandes assim, tá? Na prática se usa mais 1 metro cúbico, centímetro cúbico. Essa figurinha aqui mostra, mais ou menos na proporção correta, o que é 1 decímetro cúbico e 1 centímetro cúbico. Faz de conta que isso aqui tem 1 decímetro, 10 centímetros, tá? Então eu tenho aqui 1 decímetro. 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, isso vale 1 decímetro cúbico de volume. E esse quadradinho aqui, digamos que isso aqui tem um lado de 1 centímetro, então cada cubinho desse aqui
equivale a 1 centímetro cúbico. Qual é a proporção que existe, qual é a relação que existe entre o decímetro cúbico e o centímetro cúbico? Se você for contar quantos cubinhos tem aqui nesse cubão, você vai ver que tem 1000 cubos aqui. 1000 cubos, ou seja, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Então aqui a gente vê uma tabelinha simples, eu não coloquei todas as unidades, eu coloquei só o metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico, que são as unidades mais usadas. A razão entre eles é 1000, tá? O metro cúbico vale 1000 decímetros cúbicos, ou seja, 1000 litros. E o decímetro cúbico vale 1000 centímetros cúbicos, como a gente mostrou nessa figurinha aqui. Então com isso aqui a gente já pode fazer os problemas. O problema da página 498 é um problema que caiu na prova do Colégio Militar, um problema de caixa d'água. Olha aqui. Uma caixa d'água possui por formato cúbico. Sabendo que sua altura é 1,5 metros, determine sua capacidade total. Olha, 1,5 por 1,5 por 1,5 metros. Observe que os resultados que ele quer são resultados em litros. Se você quer o volume em litros, você tem que usar a medida em qual unidade? Em decímetro. Porque o litro é o decímetro cúbico. Então é essa que é a dificuldade do problema, é saber qual unidade que você vai usar. Então se eu quero o resultado em litros, eu tenho que ter as minhas medidas em decímetro. Então 1,5 metros são 15 decímetros. 15 decímetros de aresta. O volume dessa caixa d'água vai ser então 15 ao cubo. 15 ao cubo vai dar 15 ao quadrado é 225 vezes 15. Isso aqui vai dar 3.375 litros. Então esse volume dessa caixa d'água vai ser 3.375 litros, porque o litro é a mesma coisa que um decímetro cúbico. Então a resposta certa aqui é a letra A. Então não esqueça disso, se você quer o resultado do volume em litros, você tem que usar as medidas em decímetro. Outro probleminha que caiu na prova do Colégio Militar, ele quer que seja calculado o volume de um caminhão em metros cúbicos. Então, se você quer o volume em metros cúbicos, você vai usar as medidas em metros. Então, olha aqui, um depósito de material para construção utiliza um caminhão basculante para transportar areia. As dimensões internas da carroceria do caminhão em forma de paralelepípedo retângulo. Você já conhece paralelepípedo retângulo, né? Então, as medidas são... Então, isso aqui é o formato da carroceria do caminhão, que é paralelepípedo retângulo. As medidas são 34 decímetros de comprimento, 34 decímetros. Então, eu vou passar todo mundo para metro. Então, são 3,4 metros. 2,1 metros de largura. 2,1 metros de largura. E 8 decímetros de altura. Então, tem que passar tudo para metro. Isso aqui vai dar 0,8 metros. A quantidade de areia que esse caminhão pode carregar em metros cúbicos então é só multiplicar 2,1 vezes 3,4 vezes 0,8. Que gracinha, hein? Vamos fazer a conta. Um 4, agora eu multiplico por 0,8, depois eu vejo a vírgula. 5, 7, 1, 2. Quantas casas decimais eu vou usar? 1, 2, 3. Então isso aqui vai dar 5,712 metros cúbicos. Resposta certa é a letra B. Um exercício da página 490, calcule os volumes dos seguintes paralelepípedos retângulos em metros cúbicos. Se você quer o volume em metros cúbicos, você tem que passar todas as medidas para metro. Então, esse aqui
40 centímetros por 5 decímetros por 0,3 metros. Então todo mundo vai passar para metro. Isso aqui vai dar 0,4 metro. Os 5 decímetros, isso aqui vai dar 0,5 metros. Isso aqui vai dar 0,3 metros. Agora é só multiplicar isso aqui. 0,4 vezes 0,5 vai dar 0,2. Bom, então eu posso multiplicar os números e depois ver as casas decimais. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Agora você joga 3 casas decimais. Vai dar 0,06 metros cúbicos. Né? 60 andando 3 casas decimais vai dar isso aqui. Esse aqui tem que passar todo mundo para metro também. 5 decâmetros são 50 metros. 0,5 hectômetros também são 50 metros. Vezes 300 centímetros. 300 centímetros são 3 metros. É só multiplicar isso tudo. Vai dar 2.500 vezes 3, 7.500 metros cúbicos.